Bom dia. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Alimentação. Devido a este acontecimento, estamos perante a dietista do Centro de Saúde de Tavira, a doutora Laura Martins, para nos responder a algumas questões sobre a alimentação. Bom dia, Daniel. Bom dia. Obrigada pelo convite. Nada. Passamos a algumas questões que a gente propôs. O que se deve comer ao pequeno almoço, normalmente? Muito bem, então antes do Daniel também de responder à pergunta do Daniel, portanto que já me apresentou muito bem, trabalho no Centro de Saúde de Tavira e integro a Unidade de Saúde Pública. Desde já faço também o apelo, caso necessitem de alguma ajuda, que podem sempre recorrer, e até através aqui do nosso colega Daniel, e contactar-me no Centro de Saúde de Tavira. O que se deve comer ao pequeno almoço? Portanto, o pequeno almoço é uma refeição que compõe, obviamente, o dia alimentar e deve ser constituído por 3 setores de alimentos: os cereais, os derivados e os laticínios e ainda o setor da fruta. Para iniciar o dia, obviamente, podemos comer, por exemplo, uma taça de leite com cereais de pequeno almoço, pouco açucarados, obviamente, e uma peça de fruta. Ou então, outro exemplo, um copo de leite simples com uma torrada ou ainda uma sandes e uma peça de fruta. Existem também outras alternativas que podem ser igualmente saudáveis, desde que englobem sempre estes 3 setores acima referidos que constituem a roda dos alimentos. O pequeno almoço, Daniel, de facto, é uma refeição muito importante que estimula o desempenho intelectual, ou seja, que vai traduzir-se no rendimento escolar positivo e garante a maior capacidade de concentração. Vai contribuir ainda para aumentar a saciedade e a gestão do apetite e controlamos assim o nosso peso. Fornece energia ainda para obter também um bom rendimento físico. Passamos à segunda questão. Acha que a carne é fundamental para uma dieta equilibrada? Bom, a carne é de facto um dos alimentos que também faz parte da roda dos alimentos, do setor da carne, do pescado e dos ovos. É sim fundamental para uma dieta completa e equilibrada, uma vez que fornece proteínas de alto valor biológico e estas também vão ser a carne, obviamente, excelente fonte de vitaminas do complexo B, ferro, zinco, fósforo e a vitamina D. Devemos sim preferir sempre as carnes magras, de aves, frango, peru ou ainda também de coelho, em detrimento das carnes vermelhas, como por exemplo a carne de vaca, que é rica numa gordura muito saturada. É importante também comer com moderação, respeitando obviamente as porções recomendadas da roda dos alimentos. Tem razão, muito bem. Passamos à terceira questão. É prejudicial comer demasiada fruta? É indispensável o consumo da fruta no nosso dia também alimentar e, como estamos a falar aqui até para jovens, Daniel, numa população escolar, cerca de 3 a 5 porções por dia. Cada porção equivale mais ou menos a uma peça de 160 gramas. Porque a fruta é rica em vitaminas, minerais e fibras alimentares. No entanto, também contém um elevado teor de hidratos de carbono simples e, por isso, também é importante não consumir exageradamente, mas é um excelente alimento. Passamos à quarta questão. Você acha que o leite é desintoxicante? Bom, gostava de falar um bocadinho sobre o leite como um alimento também muito importante, porque é considerado um alimento completo pelas suas propriedades nutricionais. O leite é uma excelente fonte de proteínas também de alto valor biológico, como defini há pouco também para a carne, porque tem um ótimo equilíbrio entre os aminoácidos essenciais. Hidratos de carbono, portanto, também fornece vitaminas e minerais como o cálcio, que é essencial na formação e na manutenção da densidade óssea. Os jovens, portanto, desta faixa etária do qual estamos efetivamente a falar, devem consumir cerca de 400 a 750 ml de leite por dia, que dão mais ou menos os 3 copos de leite por dia, ou os seus derivados, como o queijo e iogurtes. O leite é utilizado muitas vezes nos incêndios, em caso de inalação de fumo, mas só pelo simples facto de ser um alimento prático que alimenta e hidrata em simultâneo. Neste contexto, o leite deve ser consumido sim para benefícios nutricionais e não propriamente para a questão da desintoxicação. Bem, então passemos à quinta questão. As bebidas energéticas são prejudiciais para a saúde? Bom,
Uma das substâncias principais, porque existem outras, mas acho que é a mais importante aqui para falarmos das bebidas energéticas, é a cafeína. E esta é tolerada por pessoas saudáveis se o seu consumo for sempre moderado. No entanto, estas bebidas vão aumentar temporariamente a frequência cardíaca, a frequência também respiratória e a tensão arterial. Vão estar associadas a um risco considerável de desidratação e não são conhecidos os benefícios, digamos que terapêuticos. Estas bebidas também podem conter outros ingredientes, como o açúcar ou os adoçantes. Portanto, há que ter aqui conta, peso e medida e sabermos quando é que podemos ou não ingerir estas bebidas energéticas. Há uma pergunta que muitos alunos fazem, muitas pessoas perguntam normalmente, é como é que se calcula o peso ideal de uma pessoa? Muito bem, então existe um peso ideal, mas um peso ideal para cada indivíduo, não é? Que vai depender de vários fatores, nomeadamente do sexo, da idade, da estatura, designado de peso de referência, porque para o Daniel o peso ideal ou de referência é um, mas para mim o peso de referência vai ser outro naturalmente, até porque temos idades diferentes e até porque se calhar fazemos atividade diária diferente e porque somos os dois de sexos diferentes. O peso de referência é um peso médio, portanto, ao qual está associado um menor risco de doença, mortalidade e morbilidade. Portanto, interessa é termos um peso saudável para que não tenhamos doenças ou risco de poder vir a ter algum tipo de doença. O peso de referência é calculado através da média de várias fórmulas e como é muito inconveniente estar aqui a descrever qual é a fórmula, faço aqui um desafio. Como o Daniel já sabe também onde é que eu estou e tem o meu contacto, poderão contactar no centro de saúde até para eu vos calcular o vosso peso de referência ou eu, se for possível, vir cá à escola para vos explicar. Parece bem, Daniel? Parece bem. Temos aqui uma pergunta um bocado mais complicada. É que a gente temos um caso na nossa turma que uma moça come normal, só que ela não engorda, está sempre com o mesmo peso e é muito magrinha. E propomos uma questão à base dela, como se pode engordar com saúde, sem ser à base de blicaus, de chocolates e isso. Muito bem, Daniel. Só aí já quase desta a resposta a esta questão e obviamente que teríamos também que calcular o peso de referência para esta colega, obviamente temos que ver outros fatores inerentes a esta situação, mas para aumentar de peso com saúde é importante também seguirmos uma dieta equilibrada, completa e diversificada. Devem estar sempre presentes, sim, alguns nutrientes que são fundamentais, como os hidratos de carbono, mas os hidratos de carbono complexos, aqueles que se vão absorver, digamos que lentamente no nosso organismo. As proteínas e de alto valor biológico também, e os lípidos, portanto, nomeadamente as gorduras saudáveis, as gorduras insaturadas. Devemos evitar, assim, são os açúcares simples e as gorduras saturadas que existem muitas vezes nesses produtos que há pouco o Daniel descreveu. No entanto, a dieta deve ser sempre acompanhada com a prática de atividade física regular, sobretudo com exercícios de musculação, para conseguirmos aumentar aqui um peso, mas que seja à custa da massa muscular e não do tecido adiposo. Essa especificidade também teria que ser avaliada individualmente, do qual estarei também disponível para esclarecer pessoalmente a colega. Ok? E vamos para a nossa penúltima questão, onde pergunta: os tratamentos para emagrecer à base de comprimidos são seguros ou isso pode provocar outras causas? Esta questão também não é fácil, mas é importante. Existem efetivamente alguns medicamentos válidos e que têm algumas qualidades e efeitos positivos e podem ser usados, mas sempre com prescrição médica. Estamos a falar em medicamentos e não em suplementos, porque há suplementos de venda livre, ok? Mas não devem ser tomados sem qualquer indicação médica ou de algum técnico. Deve-se também ter em conta os efeitos secundários destes medicamentos, que vai depender de organismo também para organismo. No entanto, neste sentido, para emagrecermos e aqui, o tratamento que é mais efetivo e o ideal é adotar sempre, Daniel, uma alimentação saudável e a prática de atividade física regular para a perda ou para a manutenção desse mesmo peso. Muito bem. Então vamos para a nossa última pergunta, que
que conselhos daria aos jovens desta escola sobre uma alimentação segura, saudável? Muito bem, relativamente à alimentação saudável, deixar aqui algumas mensagens, assim no sentido mais geral, e os jovens devem fazer, digamos que o quê? Ou seja, fracionar a alimentação de forma a fazermos as 5 a 6 refeições diárias e devemos evitar, portanto, a ficar mais de 3 horas a 3 horas e meia sem comer, distribuindo assim os alimentos ao longo do dia, não é? Para fazer então estas 5 a 6 refeições. Desta forma vamos contribuir para o aumento da saciedade, da gestão mais uma vez do apetite e controlamos também o nosso peso. Devemos preferir sempre, Daniel, as refeições mais coloridas possíveis, onde a variedade de nutrientes vai ser maior. Quanto maior tivermos um prato com maior variedade de alimentos e mais coloridos, significa que vamos ter maior variedade de nutrientes, vitaminas, minerais, e que devemos sim consumir diariamente esse prato, essa refeição assim composta. Ingerir água ao longo do dia, por exemplo, ou optar por sumos de fruta natural e fresca, chás sem adição de açúcar, em vez de bebermos os tradicionais refrigerantes que só têm de facto uma grande quantidade de açúcar na sua composição, água e outros componentes que não são nutritivos. Consumir também os legumes, as verduras, nomeadamente de folhas verdes e frutas, que são excelentes fontes de água, vitaminas, minerais e as fibras alimentares, que são muito importantes porque nos ajudam a regular o trânsito intestinal, ajudam a diminuir também os níveis de colesterol sanguíneo, diminuem também a glicémia e aumentam a saciedade e, mais uma vez, ajudam a controlar o peso. Outra forma de aproveitar também estas propriedades nutritivas é consumir estes alimentos sob a forma de sopas, saladas, como há pouco referi, os sumos de fruta natural ou até batidos de fruta com leite fresco. E temos aqui sempre alimentos muito nutritivos. Escolher e consumir os cereais e pão mais escuros, porque têm uma maior teor também de fibra. Preferir consumir sempre com maior frequência o peixe em detrimento da carne, porque o peixe tem uma gordura mais saudável, gordura insaturada, os tais ômega 3 em relação à carne, e as carnes, obviamente, vermelhas devemos deixar portanto, para comer com menos frequência. Portanto, escolher as carnes magras e as preparações também culinárias menos calóricas, como os grelhados, por exemplo, os cozidos, os estofados, portanto, tudo em cru, que é aquilo que nós chamamos, e os assados também no forno, mas sempre com pouca gordura. Substituir os molhos, porque nesta faixa etária também gostamos muito de consumir maionese, ketchup, molhos à base de creme de leite e afins, mas devemos substituir estes molhos, por exemplo, pelo azeite, por limão, por ervas aromáticas e especiarias. Ainda evitar o consumo das bebidas alcoólicas, que para além de manterem qualquer valor nutricional, contêm um valor calórico elevado. As bebidas alcoólicas, vamos dizer assim, fazem engordar, porque fornecem calorias apenas, as calorias ditas vazias, e de alimentos ou preparações culinárias com elevado teor de gordura, como por exemplo os fritos, que devemos obviamente evitar, que dificultam a digestão, e alguns enlatados, pré-confeccionados, produtos processados. Bom, mas em suma, Daniel, fazer uma alimentação saudável e praticar atividade física regular é de facto importante, não só por uma questão de estética e de controlarmos, obviamente, o nosso e manter o nosso peso, mas sobretudo por uma questão de saúde física e mental. Doutor, foi um prazer estar consigo nesta data muito importante para a alimentação e espero que tenha gostado de estar aqui nesta entrevista e que volte. Muito bem, obrigada, Daniel. Obrigado. Pela entrevista, pela excelente entrevista, e espero voltar, mas espero também que me procurem no Centro de Saúde de Tavira para poder fazermos mais algumas atividades em conjunto. E um bom dia para vocês. Obrigada.